Oi, pessoal de casa. Tá todo mundo em casa mesmo, né? E aí eu queria te convidar a pensar em quando a gente escolheu estar em casa, entre muros, entre paredes, por escolha própria. Quando a gente escolheu se fechar. E eu comecei a pensar nisso assim que cheguei da África, cheguei ontem, e estava ali olhando as minhas anotações, né, de todas das experiências que eu fui vivendo. Eu gosto muito de anotar e de escrever. E aí então eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês o muito do que eu vivi, do que eu aprendi lá. Foi muita coisa e eu peço mesmo a Deus que eu consiga colocar em prática toda a transformação que eu acredito que aconteceu na minha cabeça e no meu coração mesmo, dessa experiência lá que foi muito, muito forte. E eu queria começar nesse primeiro vídeo, eu acho que vão ser alguns, porque é muita coisa. Nossa, eu acho que eu anotei umas 100 páginas. E começar falando um pouquinho do porquê África. E aí tem a ver com o comecinho desse vídeo, do porquê barreiras, porquê muros, porquê fronteiras. Eu fui pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG brasileira que nasceu em Campo Grande. E ela já nasceu com essa intenção de entender o espírito fraternal, o espírito de irmandade que a gente tem, independente de fronteiras territoriais, geográficas, de pele, de moeda corrente, de idioma. E agora quando a gente está aí com o vírus, né, que enxerga todo mundo igual, enxerga todo mundo como vias respiratórias e corrente sanguínea, a gente percebe o quão nós somos irmãos, o quanto criar barreiras e fronteiras é algo tão limitante. Fronteiras são decisões administrativas, né? Eu administro desse pedaço, você administra aquele, mas no final da história somos todos mesmo irmãos. E, e apesar de que esse discurso, né, sempre foi dito muito de forma cristã e religiosa, quando acontece uma pandemia como essa, a gente percebe como o que acontece na casa do vizinho, na fronteira vizinha, pode me afetar. E quando me afeta, eu me lembro que eu sou humano, eu me lembro que a minha vida é muito mais do que estar dentro aqui da minha parede, do muro que eu criei, né? E aí eu queria começar contando para vocês do porquê África e porquê Moçambique. Moçambique foi escolhido pela ONG, né? Primeiro escolhido África, porque a gente sabe de toda a situação de fome e de miséria que existe na África, o mundo inteiro sabe disso. E a ONG escolheu Moçambique por ser um país africano que falava a língua portuguesa. Quando a gente vai aprofundar sobre Moçambique, eu quero compartilhar com vocês aqui brevemente. Moçambique foi um país que foi colônia portuguesa, como nós brasileiros, só que quando a gente conseguiu a nossa independência em 1822, Moçambique conseguiu em 1975, há 25 anos atrás. Vocês imaginem, apenas 25 anos como um país independente. Do desenvolvimento, alimentação, educação, não é nem um pouco prioridade. Então esse país viveu até agorinha sem se preocupar com essas coisas básicas, né? Depois de conquistada a independência, foram inúmeras guerras internas para saber quem ia assumir o poder. Fora todos esses conflitos que já causam inúmeros problemas, ainda há vários problemas ambientais, como ciclones, questões ligadas a enchentes, inundações, muita seca, muita chuva. Então o país ele é constantemente assolado por problemas, por questões externas, por questões alheias à vontade, por questões ligadas a poder público e administrativo. É um país, pelas palavras das pessoas com quem eu conversei lá em Maputo, principalmente na capital, um país onde a corrupção é muito forte. Uma pessoa chegou a me dizer assim, sabe o mensalão que vocês têm lá? A gente não tem a Polícia Federal aqui independente. Isso foi muito forte para mim, né? Que a gente não valoriza tanta coisa, às vezes isso, né? Quando a gente vai pensar assim, sobre o poder da nossa Polícia Federal e a gente entender que um país vira para mim, um cidadão de outro país e fala: você tem uma Polícia Federal que fiscaliza a corrupção. Aqui, quem fiscaliza a corrupção são os corruptos. A gente não tem uma Polícia Federal independente. Aqui a corrupção é muito, muito, muito forte. Então a gente percebe pelas palavras da população local que tentar desenvolver um programa de combate à fome, de combate à desnutrição, é algo que está assim, muito em segundo, terceiro, quinto plano, por N razões. Então acaba sobrando para a iniciativa internacional tomar esse partido. Conversando com pessoas de lá, eu perguntei, mas vocês não fazem nada? Até fiquei um pouco sem graça, porque eu perguntei de forma muito espontânea. Fiquei sem graça depois pela reação, porque o senhor disse pra mim, mas o que é que você quer que eu faça? Aí eu fui dizer, não, eu sei que lá no Brasil a gente também tem esses problemas, a gente também tem pobreza, também tem corrupção. Aí ele respondeu pra mim assim, olha, aqui a gente infelizmente está preocupado
em matar a própria fome. E aí eu tô falando de uma população que vive 40% só na cidade, 38% só na cidade e 60% vivendo na zona rural, nas aldeias, né? Então é uma questão de pobreza muito extrema, uma questão de pobreza política, econômica, né? Com vários fatores que explicam. Então, chegando no ponto de vista humanitário, que eu fiz esse apanhado geral para a gente entender por que a gente tem que sair aqui do Brasil para ir ajudar lá, né? A população de lá diz assim, a gente depende da ajuda internacional, porque como eu falei antes, a própria população local está preocupada em matar a sua própria fome, quem tem força de trabalho para isso. Então acaba que a gente brasileiro, americanos, ingleses, franceses, etc., são pessoas que vão tentar ajudar lá. E o Brasil, por ser um país irmão, pela própria colonização portuguesa, né, a gente tem essa fraternidade muito próxima de Moçambique, por isso também. Cabe muito a nós brasileiros buscarmos ajudar esses países, e aí eu falo especificamente do trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras. A gente sabe que existem outras ONGs, graças a Deus. Vou falar sobre a Fraternidade Sem Fronteiras. Eu sempre fiz muito trabalho social desde criança, né? Graças a Deus, ao trabalho da minha mãe, eu segui o exemplo dela. Sempre participei, sempre vi de perto carências muito grandes, com 12 vezes 25 também. E aí isso me fez achar que eu estaria preparada para ir para a África, que eu não me chocaria tanto com o que eu iria encontrar na África. E assim, gente, é muito diferente. Aqui no Brasil eu já tive a oportunidade de presenciar, de conhecer histórias de famílias que dividiam uma escova de dente. 7 pessoas numa casa dividindo uma única escova de dente. A chegar em uma casa e perceber que as pessoas não tinham agasalho, a perceber que elas estavam dormindo mal, a perceber que só tinha fubá, farinha de trigo, macarrão, arroz, uma unidade, uma geladeira vazia. Lá na África não há geladeira. Lá na África há fome mesmo. Não há um restinho de fubá, um restinho de macarrão. E nem o lixão, onde as pessoas podem catar um alimento, um resto para comer. Não há resto. E aí eu tô falando das aldeias. Quando eu falo de aldeia, é como eles chamam de uma espécie de zona rural ali. A gente saiu de Maputo, que é a capital, pegamos 5 horas de estrada, e nessas 5 horas a gente chegou numa região de Muzumuia, e dessa região foi onde a gente partiu para os centros de acolhimento da Fraternidade Sem Fronteiras, que são centros que são montados próximo às escolas. E lá a gente pôde ver as situações, quem acompanhou meus stories viu as fotos, alguns vídeos que eu postei, uma situação de extrema pobreza. E aí quando a gente fala de dificuldade, eu não estou falando das pessoas que têm pouco para comer, eu estou falando de pessoas que não comem. E aí eu estou falando de pessoas que ficam 3 dias sem comer, 3 dias sem alimentação. É quando as pessoas não têm expectativa de quando vão fazer a próxima refeição. Acho que a gente não consegue nem imaginar isso direito, né? Aqui a gente faz dieta para comer de 3 em 3 horas, e lá as crianças ficam 3 dias inteiros sem comer, sem saber se vão comer daí a 3 dias ou não. Então o trabalho da ONG é levar uma refeição por dia para essas crianças que estiverem na escola. E aí pra gente aqui brasileiro, falando mais uma vez sobre as facilidades inúmeras que a gente tem, com R$50, que é a força da nossa moeda perante a moeda deles, com R$50 a gente mantém uma criança alimentada por 1 mês. Então, esse primeiro vídeo eu queria fazer esse apanhado geral sobre o porquê ajudar, sobre entender que esse país é um país extremamente carente em todos os aspectos, é um país que quando se reergue vem uma enchente e derruba tudo, é um país que quando começa a plantar vem uma inundação e derruba tudo, é um país que não tem poder público atuante, e são crianças como seu filho, seu sobrinho, seu irmãozinho, como você quando você era criança, que estão há 3 dias sem comer. São mães que nem pensam em se alimentar, porque ela tem que alimentar mais 10 filhos, mais 9 filhos. Então, quando ela manda essa criança para a escola, ela sabe que ela vai ter uma refeição, e aí a gente está falando de uma refeição mesmo. É o almoço, é a única comida que aquela criança vai comer. Ela não tem café da manhã, ela não tem lanche da tarde, ela não tem jantar. Ela tem um almoço oferecido pela ONG com o trabalho dos padrinhos, que é o trabalho de quem doa R$50 por mês. São cerca de 2 milhões de crianças em situação de fome na África, nessa região que a gente está dizendo especificamente. E a ONG consegue fazer um trabalho hoje com 15 mil. Ela começou fazendo um trabalho com menos de 100. Hoje, 10 anos depois, são 15 mil. Então, por isso que é muito importante um padrinho a mais, 2 padrinhos a mais. Eu fiquei muito feliz porque com as postagens que eu fiz, eu
vários de vocês me mandaram até comprovante dizendo: Suzy, tô ajudando, e eu fiquei muito feliz com isso. Isso me deixa muito animada para gravar um vídeo aqui, para conseguir mais um padrinho, mais uma madrinha. Eu sei que a gente está numa situação bastante complicada aqui no nosso país, de várias pessoas, né, com dificuldade também, várias pessoas que vão passar por mais dificuldades ainda, mas para quem tem um fundo de reserva, para quem está ainda numa situação confortável, eu queria convidar a pensar nesses nossos irmãos também, que graças a Deus o corona ainda não é um problema lá para eles. Eles ainda não podem fazer um estoque de alimentos para a situação de não poderem sair de casa como a gente. Então, eu vou ainda gravar outros vídeos sobre os aprendizados que eu tive, porque eles não pedem. Isso aqui que a gente está pedindo somos nós que estamos aqui falando. Quando a gente chega lá, eles querem abraçar, eles querem agradecer a presença, eles querem dar as boas-vindas à terra que eles amam, apesar de tudo. E cabe a nós aqui que conheceu a realidade pedir e contar com a solidariedade das pessoas. Então, assim, eu sou apenas uma madrinha, uma das muitas madrinhas, acho que são hoje cerca de 17, 15 mil padrinhos atuantes lá na Fraternidade Sem Fronteiras, e eu sou apenas uma madrinha, não tenho nenhum vínculo com a administração da ONG, e eu queria te convidar a clicar no link que está na minha bio e saber como você pode ajudar. E é isso. Eu vou compartilhar as outras coisas, as muitas coisas que eu aprendi com vocês, e espero que seja útil para vocês também. Hey,